Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre os acontecimentos antes do fim. Eu sou o Vinícius aqui da Igreja no Gama e estou mais uma vez com o irmão Jorge. Fala, Jorge. Obrigado, Vinícius. Muito obrigado. Seguimos aqui debaixo da graça de Deus. Isso, debaixo da sua bênção. Deus tem sido muito bom com todas essas palavras. Graças a Deus por tudo isso. E galera, hoje nós estamos iniciando o 7º episódio da série dos acontecimentos antes do fim. No episódio passado nós falamos sobre a primeira parte, né, das primícias e a super ressurreição. Então, se você não viu, volta lá no episódio passado para ajudar a compreender isso aqui, que é a parte 2, né, desse mesmo título. Sim. E já vamos iniciando pedindo para você deixar aí o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e, claro, comentar lá embaixo algum ponto que você vai ganhar dessa mensagem. Inclusive, você ganhou alguma coisa, já pode pausar e ir lá comentar e depois você volta a ouvir para a gente estar interagindo. Então, vamos começar com o dicionário do fim, Jorge. Sim, vamos. Dicionário do fim hoje, duas palavras difíceis. Jarpazo é a primeira palavra do dicionário do fim. O que é jarpazo, Sim, Jorge? jarpazo é a palavra no grego para definir a palavra arrebatamento. Arrebatamento. Ela quer dizer, tem um sentido de se apoderar, se aferrar, arrebatar. Ah, entendi. Muito bom. Jarpazo. Arrebatamento. A segunda palavra é jaireomai. O que é jaireomai? Jaireomai. Ela quer dizer tirar ao escolher. Você escolheu. Tem essa palavra também no sentido, aí no grego, para arrebatamento, é uma palavra para arrebatamento. Ela tem um sentido de você escolher e tirar. Escolher e tirar. Então, Isso. as duas estão ligadas a arrebatamento, mas tem um sentido diferente. Isso, isso aí. Muito bom, muito bom. Então, vamos já começar pelo nosso resumo, né? Fazer um breve resumo do que a gente falou no episódio passado, para situar todo mundo. Então, a gente começa com a primeira pergunta. Então, o que rolou no episódio passado do Jorge? Bom, se você quer saber o que aconteceu no episódio passado, tem que ouvir aquele, né? Bom, pero para resumir, somente para fazer uma ênfase aí importante. A primeira parte nós vimos quem são as primícias. Então, Sim. quem são? Quando nós vimos essa palavra quem são, vimos que Deus está mais preocupado em quem nós somos, mais do que aquilo que nós fazemos. Eles são algo para Deus. São aqueles, nós vimos que são aqueles que estão em Sião, ou seja, eles subiram até o Monte Sião aí, que é o monte da convocação. É o lugar onde, eu gostaria de ler um versículo, Vinícius, que está em Hebreus, Sim. capítulo 12, somente para fazer uma ênfase que eu esqueci no material passado. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 22, diz: Mas tens chegados ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjo e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Então, essa convocação tem a ver com a nossa primogenitura e o nosso chamamento para nós ser os primogênitos, aqueles que vão herdar o reino dos céus na próxima era. Então, eles acudiram a essa convocação. Então, eles estão em Sião, eles são os 144 mil, e nós explicamos que esse número é um número simbólico, não é um número literal, que são 144 mil, porque tem outro versículo em Apocalipse 7:9, que ninguém podia contar o número dos que estavam no trono. Então, explicamos aí que, basicamente, é a multiplicação de 144 por mil, que tem a ver muito o número 12. 12 por 12, 144 mil. E esse número aí fala de o aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento de Deus em um grande número de pessoas. Ou seja, Deus conseguiu aperfeiçoar esse número de pessoas antes do fim, entendeu? Sim. Então, Deus conseguiu aperfeiçoar, são aqueles que já Deus tomou posse deles, já Deus tabernaculizou neles, eles já têm o nome de Deus, já têm o nome do tabernáculo de Deus, da Nova Jerusalém na fronte. Ou seja, eles já têm na realidade da Nova Jerusalém. Eles estão na mesma frequência com Deus, eles estão afinados na mesma frequência com Deus. Eles têm uma voz só, eles emitem uma voz juntamente com um cordeiro. Eles são íntimos porque eles conhecem um segredo revelado por Deus, porque eles desenvolveram uma intimidade com Deus.
eles são virgens, são pessoas puras, eles seguem ao Cordeiro, ou seja, ele tem um viver de obediência e de seguir ao Senhor, e em eles não foi achada mentira, ou seja, na boca deles, que tem a ver com o coração, Deus não achou mentira, não achou falsidade, somente realidade no coração. Ou seja, essas 8 características são as características que descrevem as primícias em Apocalipse capítulo 14. Né? Depois, nós vimos que essas primícias são aqueles que experimentam a mesma ressurreição que experimentou o próprio Senhor Jesus quando ele foi glorificado. Quando nós falamos de ressurreição, não somente tem a ver com um aspecto de ser tirado da morte, tem a ver com aspectos de ser tirado da morte, sim, mas tem a ver também com um aspecto de ser levado para o trono, de ser onde você vai, né? Isso, de ser inserido na própria glória de Deus. Sim. Então o Senhor, vimos que essa palavra foi eschanastase, foi a super ressurreição que experimentou Cristo, a super ressurreição que procurou Paulo em Filipenses capítulo 3, querendo ganhar Cristo, e comparamos Cristo aí com esses quilos de explosivos, né? Que precisávamos ganhar para experimentar essa eschanastase, experimentar essa super ressurreição. Ok? Então basicamente foi isso aí, né? E aí exatamente. Ficamos. Muito bom, muito bom. Então já deu para dar uma recapitulada aí no que aconteceu no último episódio. E hoje já vamos começar perguntando o seguinte: sobre o arrebatamento das primícias, Jorge. Quando, em que momento que vai acontecer o arrebatamento das primícias? Fala pra gente isso aí. Quando vai acontecer o arrebatamento Quando vai das primícias? acontecer? Bom, eu quero lembrar um versículo que nós limos em 1 Coríntios, capítulo 15, para mostrar que o arrebatamento, ela tem uma ordem. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Deus tem uma ordem. Vimos no material passado, para lembrar também, que Cristo, quando ele ressuscitou, ele passou o dia todo com o Pai. Não? Inclusive, quando Maria queria tocar nele, queria abraçar ele, o Senhor falou, não. Eu acho que a palavra foi japictomai, né? Que quer dizer não me toques, né? Não me toques. Porque em esse momento ele precisava ir ao Pai para ser desfrutado como primícia, e depois na noite da ressurreição ele apareceu para todos os discípulos e abraçaram a Jesus, tocaram as feridas, né? Comeram juntos. Sim. Então, essa mesma experiência é a mesma experiência que vão experimentar as primícias. Agora, quando acontece esse arrebatamento das primícias? Bom, esse arrebatamento das primícias, Vinícius, tem um grande conflito, né, dentro das escolas da teologia. Sim. Por quê? Porque tem duas escolas. Uma que fala da pré-tribulação, ou seja, explicam que todos os cristãos vão ser arrebatados depois do final da grande tribulação, e outros antes da grande tribulação. Então tem aqueles pré e os pós, né? Tribulação. São duas escolas. Por quê? Porque tem versículos que explicam, que dão a entender que alguns são arrebatados antes da grande tribulação, e tem outros versículos que explicam que é o final, que isso acontece no final. Bom, o problema não são os versículos, é a ordem em que isso vai acontecer. Que pode acontecer as duas coisas. Isso, porque vai acontecer as duas coisas. Só que essa primeira ressurreição é a ressurreição das primícias, que, para explicar, são os primeiros frutos que vão amadurecer dentro do restante da colheita, que neste caso é entre todo o povo do Senhor. Vai ter um grupo de crentes que eles vão se consagrar, que Deus quer que nós sejamos parte desse grupo, que eles vão se entregar completamente ao Senhor, e eles vão conseguir amadurecer a tempo, antes do final do tempo, né? Então, quando acontece a primeira? Acontece antes da grande tribulação. Então vamos ver alguns versículos que dão a entender isso. Vamos ver Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, ou seja, não desististe, também eu te guardarei da hora da prova. Presta atenção, eu te guardarei da hora da prova, ou da provação,
que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa hora da aprovação aí, Vinícius, é a grande tribulação. Ele vai vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, Deus vai arrebatar esse grupo de pessoas antes da grande tribulação. Então, hoje vamos ver vários versículos para poder dar uma base sólida a todo isso que vamos falar hoje, Vinícius. Ok. Vamos ver outro versículo que está em Lucas capítulo 21, ok? Lucas capítulo 21, que também dá a entender que isso acontece antes da grande tribulação. 21, 36, ele diz: Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Esse versículo também mostra que isso acontece antes da grande tribulação. Ok? Outro versículo está em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Vamos ler aí. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Ele diz: Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos. Então, aí está falando de um grupo de pessoas que estão perante do trono, e isso acontece antes da grande tribulação. Vamos ver, isso está no versículo 14, aí vamos pular no versículo 14. 13, vou ler aqui. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Este que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhes: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São os que vêm da grande tribulação. Essa palavra aí, vem, foi traduzida aqui nessa versão como vem. Essa palavra no grego é erjomai, que quer dizer sair, escapar. Ou seja, eles escaparam da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Ok? Então, esse versículo aí está relacionado com Apocalipse 14. Então, isso acontece, antes da grande tribulação. Ok, como vai acontecer esse arrebatamento, Vinícius? Como vai acontecer esse jarpazo, né? Esse arrebatamento que é o arrebatamento das primícias. Ele acontece de forma oculta, é uma colheita oculta. Deus vai colher esses frutos de forma oculta. Então tem um versículo, Vinícius, que está em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, ele diz: Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em uma nuvem. Então, esse aspecto aí, Vinícius, envolto em uma nuvem, fala da vinda oculta do Senhor. Esse é um aspecto aí que muitas pessoas não conhecem. O Senhor, além da vinda pública, que nós vamos ver mais na frente, na Bíblia descreve uma parousia oculta. E essa parousia oculta está relacionada com essa porção aí desse versículo, envolto em uma nuvem, ou seja, ele estava escondido. Sim. Diz depois: com o arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Então aí está descrevendo o Senhor Jesus, né? Esse versículo também, ele está relacionado com um versículo que está em Atos capítulo 1, eu quero ler aí, que fala dos dois aspectos da vinda do Senhor, um aspecto oculto e um aspecto público. Então vamos ver esse versículo aqui em Atos capítulo 1, versículo 9, ele diz: Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Então aqui você vê, quando o Senhor estava subindo, ele estava sendo visto por todos. Estava sendo visto, isso. Okay? Depois diz: e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Aí nesse momento, quando ele estava subindo, uma nuvem encobriu o Senhor. O Senhor seguia aí no ar, mas ele estava agora oculto.
Sim. No versículo 10 depois diz, e estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Então, assim como o Senhor subiu, seu aspecto oculto, seu aspecto público, depois oculto dentro de uma nuvem, assim vai ser também a vinda do Senhor. Vai ter as duas coisas. Vai ter os dois aspectos, um aspecto oculto e um aspecto público. Ok? Ok. Então, essa parousia, esse aspecto oculto, vai ser um segredo somente para as primícias, onde o Senhor vai arrebatar as primícias. Então, vamos ler alguns versículos que têm a ver com a vinda do Senhor de forma oculta. Vamos ver Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Ele diz assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, fala da nossa atitude de estar vigiando espiritualmente, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Nesse aspecto aí, nesse versículo, o Senhor está falando que ele vai vir como um ladrão. Como vem um ladrão? Ele não avisa o horário, nem avisa o dia. Ou seja, ele vem de forma secreta, oculta. E esse aspecto aí do Senhor como um ladrão, é para ele arrebatar aquilo que tem valor. Quando um ladrão entra em uma casa, ele não vai pegar qualquer coisa, ele vai pegar as coisas de valor. Muito bom. E nesse momento, Vinícius, o Senhor vai arrebatar os crentes que tenham completado seu processo de amadurecimento. Seu processo de maturidade. Sim, de maturidade. Se nós hoje completamos, se hoje nós nos entregamos ao Senhor e nos dá tempo de amadurecer, nós seremos parte dessas primícias que serão roubadas, né, entre Glória a aspas, Deus. pelo Senhor em esse aspecto oculto. Então vamos ver outros versículos. Um deles está em 1 de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Ele diz, pois vós mesmos Senhor estáis Jesus. inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Então aqui está falando do aspecto público ou oculto, Vinícius? Oculto, né? Então, Isso. vamos ver outro versículo aqui, está em versículo 4. Diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, esse dia não nos pode apanhar de surpresa, nós precisamos estar preparados para que no momento em que o Senhor, ele apareça como um ladrão oculto, nós possamos ser arrebatados, podamos formar parte dessas primícias. E outro versículo está em Mateus capítulo 24, eu vou procurar esgotar o máximo os versículos, Vinícius, Sim. porque para muitas pessoas pode ser que esse tema seja novo, né? Sim. Então, Mateus capítulo 24, versículo 36 também faz menção à vinda oculta do Senhor. Ele diz, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aqui está falando da vinda oculta que acontece antes da grande tribulação. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, aqui você tem que comparar agora o dilúvio com a grande tribulação, porque o tema que o Senhor está falando em todo esse capítulo é a grande tribulação. Então, antes do dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então, esse versículo aí, muitas pessoas aplicam somente para os incrédulos. Mas aí nessa passagem, Deus está falando exclusivamente para os discípulos, para os crentes. Por quê? Porque, exemplo, que tem de mal comer, beber e casar-se? Não tem nada. O problema é que essas coisas, que são coisas normais, comer, beber, a subsistência, trabalhar, se casar, criar filho, isso se tornou uma prioridade para as pessoas, para os crentes, e eles esqueceram se preparar para a vinda do Senhor. Então a pergunta hoje é, será que já nós entramos na arca? Será que já hoje nós entramos em Cristo?
Estamos nos preparando para esse dia. Senhor Jesus. Versículo 39 diz: E não o perseveram, senão quando veio o dilúvio, ou seja, quando veio a grande tribulação, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Presta atenção, está falando do aspecto oculto. Depois diz: Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Então, esse versículo aqui está falando dos cristãos, não está falando de um crente e um incrédulo, ok? Sim. Qual é a diferença? Que um deles estava conectado com Deus, sintonizado com Deus, um deles estava amadurecido e outro não, entendeu? Então, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando em um moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então a pergunta é a seguinte: será que Deus está falando com incrédulo ou com crente aqui nessa passagem, Vinícius? Olha só, hein? Está falando com os crentes. Está falando com cristãos, né? Por quê? Porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Então, sim, o Senhor é Senhor dos crentes, não dos incrédulos, né? Então, depois, versículo 43 diz: Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, o Senhor nos fala que nós precisamos ter uma atitude de estar vigiando, nos preparando, nos consagrando, nos entregando, porque não sabemos o momento em que vai vir o Senhor no aspecto oculto. No aspecto público se fala. Ela vai acontecer no final da grande tribulação, vamos ver isso. Só que o aspecto oculto não fala, entendeu? Claro, vai acontecer no momento antes da grande tribulação, mas que dia, que hora, não se sabe. Sim, sim. Então, nesse momento, nós precisamos estar preparados, porque quem esteja já pronto, quem esteja amadurecido, Deus vai arrebatar. Deus vai escolher, vai tirar. Quem não, vai ficar. Então, analisando assim os versículos, a gente consegue ver, né, que essa vinda oculta, esse arrebatamento, quando o Senhor vem de forma oculta, ele deixa, tipo assim, fica claro que são crentes dentro dos crentes os que vão e os que ficam. Então existe uma diferenciação aí entre os próprios crentes, né? Isso. E não tá falando do fim. Muito bom. No episódio passado, a gente fechou ele com a pergunta que era o seguinte: o que aconteceria, né, se eu não completasse o meu processo de amadurecimento? O que acontece comigo se eu não, vamos dizer assim, alcançar a maturidade, né? Se eu não for parte dessas premissas, o que acontece, Jorge? Bom, eu comparo esse processo seguinte dos crentes que ficam, porque as primícias elas são arrebatadas. Eu quero lembrar que as primícias são para o desfrute do Pai, assim como Cristo como primícia foi o desfrute do Pai. Isso mesmo vai acontecer com as primícias, eles serão arrebatados para o desfrute do Pai. O restante da colheita, ela fica aqui na terra. Ela fica passando a grande tribulação, ok? Então, esse versículo, Mateus capítulo 24, 21, que fala da grande tribulação, ele diz: porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Irmão, o que vai acontecer aí nesse período da grande tribulação, que nós vamos detalhar nos próximos episódios, mais na frente, vai acontecer o julgamento de Deus, bem resumido, o julgamento de Deus sobre a terra e a persecução do anticristo, como se fosse pouca coisa. E eu comparo esse processo dos cristãos que ficam aqui na terra, Vinícius, com o processo quando você quer amadurecer os frutos de forma forçada, né? De forma forçada. Usam, não sei, eu acho que aqui isso está proibido, né? Pero normalmente as pessoas no campo, quando eles querem amadurecer frutos de forma rápida para vender no mercado, ele amadurece com carboneto, né? Sim. Com carboneto. Eu comparo esse processo dos crentes que ficam aqui na grande tribulação com um processo de carboneto.
Aí vão ser colocados cristãos que não amadureceram e vai ser um carboneto muito forte para Vai ter que amadurecer. amadurecer É, na raça. isso mesmo. Então, eu vou ler de novo Apocalipse 3:10, diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da prova, da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, nesse momento, as primícias são arrebatadas, mas vai ficar um grupo grande, a maioria dos crentes aqui na terra, sendo experimentado, ou seja, sendo passado por um carboneto. Então, vamos ver uma passagem, Vinícius, que está em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, para ver um pouco o que vai acontecer aí, né? 12:10 diz: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quem fazem essa proclama aí, Vinícius, são as primícias, são os vencedores. Então ouvi grande voz nos céus. Eu espero, Vinícius, que todos nós e todos que estamos ouvindo esse material, nesse momento não fiquemos aqui na terra passando pelo carboneto. Eu também espero. Mas estemos nesse momento no céu, no Senhor trono de Jesus. Deus, dando essa proclama que agora veio Oh, a salvação Senhor Jesus. e o poder e o reino do nosso Deus. Então, Muito o versículo 11 diz: eles, porém, Meu Deus. ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro por causa da palavra do testemunho que deram, e no mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Ou seja, esses vencedores, esses que estavam lá em cima, dando essa proclama, eles venceram não pela própria capacidade, Vinícius, eles venceram porque eles aplicavam o sangue para se arrepender, para buscar do Senhor, para se levantar. E isso nos mostra, Vinícius, que um vencedor não é aquele que nunca comete erro. Um vencedor é alguém que erra, mas ele se arrepende e aplica o sangue e prossigue. Graças a Deus. Entende? E esse processo, Porque ele ainda tem acessibilidade. isso, e esse processo de se lavar com o sangue, amar a palavra, viver a palavra, negar sua própria vida por causa da vontade do Senhor, essa simplicidade de seguir ao Senhor, o que vai tornar que todos nós possamos amadurecer e nos tornemos as primícias. Okay? Então, no versículo 12 diz: por isso, festejai o céu. Eu espero estar nesse momento, nessa festa. Oh, Senhor céu. Jesus. E vós, os que neles Meu Deus. habitais nos céus. Agora, presta atenção. Ai da terra e do mar. Ai, quando fala ai aqui, este aqui já é, se mais não lembro, é o primeiro ai. Primeiro Aqui, a Bíblia fala de 3 ai, que são as 3 últimas trombetas de Apocalipse. Aqui o primeiro ai, quando Satanás é jogado à terra. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então esse versículo aí, ele tem a ver com a persecução dos cristãos que ficam aqui na grande tribulação. Eu vou ler outro versículo que está no versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da descendência, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, isso aí descreve um pouco o que vai acontecer na grande tribulação. Vai acontecer a persecução de Satanás no momento da grande tribulação com o restante dessa colheita, ok? Então, o que vai acontecer depois, Vinícius, que vou somente falar algumas coisas pontuais dentro da grande tribulação, é que Deus vai preparar um grupo de pessoas, dentro desse grupo de pessoas aí que ficam na grande tribulação, aí ainda Deus vai ter vencedores. Só que esses vencedores aí, você vai ter que pagar um preço maior. Vai ser um carboneto mesmo, vai ser um processo de amadurecimento muito forte. Você vai ter que dar a própria vida física, psicológica por causa do Senhor Jesus. Entendeu? Então, Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Tenso, hein? É um processo de amadurecimento muito forte. Então, versículo
capítulo 13, versículo 7, ele diz: Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ou seja, o anticristo, Deus vai permitir que Satanás e o anticristo vençam aos santos. Ou seja, vão morrer por causa do Senhor. Então, versículo 9 e 10 diz: Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade do santo. Ou seja, você vai ter que perseverar e ser fiel na grande tribulação. E isso vai ser um processo de amadurecimento muito forte. E eu preferiria que todos nós amadureçamos hoje, Vinícius. Eu prefiro que isso aconteça. Que isso aconteça hoje. Realmente é, meu Deus do céu, que não seja esse o processo tardio, né? Esse é um processo tardio. É isso mesmo. E que vai ser um processo de amadurecimento forçado. Quer dizer, se você não se preparar agora enquanto existe a possibilidade, vai ser um processo muito forçado, assim como o Jorge falou, de entrega da própria vida, né? Isso mesmo. Nesse sentido. Então, esse processo aí, Vinícius, esse processo tardio, como você mencionou, tem a ver com uma segunda categoria de vencedores. Podemos dizer assim que são uma segunda categoria de vencedores, ou vencedores tardios, porque eles conseguiram vencer, mas dentro do processo da grande tribulação. Então, versículo 15, Apocalipse capítulo 15, versículo 2, ele diz: Vi como que um mar de vidro, que fala de transparência, que foi purificado, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então, esses vencedores aqui, nesse versículo, fala dos vencedores que venceram dentro do processo do carboneto, dentro do processo da grande tribulação. Por isso, nesse versículo vai ser um fogo muito intenso, Meu Deus. Jorge, então vamos dar seguimento aqui, eu vou fazer mais algumas perguntas. E assim, esse pessoal que agora está passando, né, por esse processo de amadurecimento forçado, vamos dizer assim, em algum momento, sendo filhos, né, eles serão arrebatados, juntamente, né, vamos dizer assim, o arrebatamento de todos os filhos, né, a colheita final. Quando que isso vai acontecer? Como que vai ser esse processo da colheita final? Isso. Algo que eu queria mencionar antes de responder essa pergunta, Vinícius, é que eu estou falando isso aqui, ¿por quê? Porque muitas vezes nós estamos passando por diversos processos de sofrimento hoje. E se nós estamos passando por processos de sofrimento hoje, por esse fogo de prova hoje, isso aí é o amor do Senhor querendo nos preparar hoje para não passar por um processo mais forte na frente. Uau. Entendeu? Então, estarmos hoje passando por um processo de sofrimento é uma bênção. Ou seja, isso mostra que Deus nos ama e está nos preparando para ser parte dessa primeira colheita das primícias. Ok? Glória então, a Deus. Aproveite essa oportunidade. Eu sei que não é fácil, mas vamos orar ao Senhor para Ele nos dar graça para nós prosseguirmos e aproveitar esses processos que estamos passando agora. Ok? Senhor Jesus. Então, voltando aqui. Então já vimos Senhor então Jesus. que esse primeiro arrebatamento das primícias, ele acontece antes da grande tribulação e acontece de forma oculta, ok? Então, quando acontece a colheita final, a colheita do restante dos crentes, ela acontece, vício, no final da grande tribulação, ok? Nesse momento, depois, já no final da grande tribulação, acontece a última colheita. Então vamos ver aí Mateus capítulo 24, versículo 29. Ele diz: Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão vendo o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com grande clamor de trombeta
os quais reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, essa colheita aí, Vinícius, fazendo ênfase no versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, é que acontece a colheita final. Ok? Outro versículo, ele está em Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 24, ele diz: mas naqueles dias, após mas naquele dia, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Então, ele acontece quando? No final da grande tribulação. Ok, essa colheita aí final, está também descrita em Apocalipse capítulo 14. Eu tinha que ter lido esse versículo no início, né? Antes de explicar esses outros versículos, mas dá para entender ainda. Capítulo 14, versículo 14, ele diz, ele já não é oculta, ela é pública, Vinícius. Esta vinda aqui, essa vinda é pública. esta vinda aqui, ele acontece no final da grande tribulação e ela já não é oculta, ela é pública. Então vamos ver alguns versículos. Um versículo, vou ler primeiro Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, isso mostra aí que a vinda do Senhor aí, no final, é pública. 14:14 de Apocalipse diz: olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem. Já viu? Já não está mais envolto. Já não está mais envolto. Agora está sobre a nuvem. Sobre a nuvem, em semelhança ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora da ceifa, visto que a seara da terra já amadureceu. Então aí o Senhor vai ser a colheita final. Versículo 16 diz: e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. E o Senhor fez a colheita total de todos os crentes. Isso vai ser aí a ressurreição final, né? E tem outro versículo aqui, que está em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 30. Já limos isso, pero agora debaixo dessa perseguição aí. Diz aí 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então aí o Senhor faz a colheita final, aí todos os mortos serão ressuscitados. Aí, nesse momento, vamos ver mais na frente, se estabelece o tribunal de Cristo, né? E aí começa outro processo. Mas essa vinda final, aí vai acontecer depois da grande tribulação, no final da grande tribulação, e já não é mais oculta, agora é pública. Muito bom, muito bom. Todo sentido. Então, diante de tudo isso, entendendo a vinda oculta e posteriormente a vinda pública do Senhor, no final, Jorge, no final de tudo, né? Depois dessa colheita final aí, vai haver uma classificação final, um ranking, não sei, alguma coisa assim? Isso aí. Vai ter uma última classificação, né? Que vai acontecer no tribunal de Cristo. Então, antes de abordar esse ponto aí, Vinícius, aí com o que nós falamos anteriormente, fica claro, então, que o arrebatamento tem dois aspectos, que é o conflito que existe agora, dentro das escolas de teologia. Alguns explicam uma teoria, né? Ou explicam um arrebatamento pré-tribulação e outro pós-tribulação.
Só que são versículos que fazem menção ao arrebatamento das primícias e outro ao Sim, final da são colheita. complementares, né? Isso Um não mesmo. exclui o outro. Então, os versículos não se contradizem, né? Ok. Ok, no final, quando acontece essa grande colheita, quando os mortos em Cristo todos sejam ressuscitados, a primeira coisa que vai se estabelecer antes do reinado do milênio vai ser o tribunal de Cristo. Então, esse versículo aí sobre o tribunal de Cristo, ele está em 1 Coríntios, capítulo 5, perdão, 2 Coríntios capítulo 5, vou buscar aqui, versículo 10, vamos ler esse versículo para os que não conhecem, diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, esse tribunal de Cristo aí vai ser a última classificação. Então, antes de tocar o que vai acontecer aí sobre essa última classificação dos crentes, eu quero lembrar que os vencedores, aqueles que foram arrebatados como primícias, eles não irão ser julgados no tribunal de Cristo. Por quê? Vou mencionar no material passado e vou explicar hoje. Eles já resolveram tudo hoje. Eles não têm nada, eles não têm que prestar conta no tribunal de Cristo. Muito bom. Eles somente se vão apresentar para ajudar a Cristo a administrar o processo de julgamento. Meu Deus. Ou seja, isso vai ser um privilégio somente desses vencedores, dessa categoria de vencedores. Das primícias, né? Então, eu quero mencionar, exemplo, na Bíblia, Cristo ele vai ter 3 processos de julgamento. Vai ter o tribunal de Cristo, onde o Senhor vai julgar os cristãos, somente os filhos de Deus, aqueles que foram regenerados, aqueles que receberam ao Senhor, eles serão julgados para recompensa ou para disciplina. Vamos ver isso mais na frente. E os vencedores, eles vão ajudar a administrar o processo de julgamento às nações, que isso será o trono da glória, em Apocalipse, mas não lembro, Apocalipse capítulo 25. E depois, no final do milênio, eles vão ajudar a administrar o julgamento do trono branco, que será o julgamento para os incrédulos. Então, onde nós vemos esses versículos, Vinícius? Vamos ver alguns versículos que mostram que os vencedores vão acompanhar a Cristo a julgar. Então, Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 19, versículo 28, ele diz, Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se sentará no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Nesse caso aí, Vinícius, o Senhor está falando com os 12 apóstolos. Sim. Os 12 apóstolos serão os maiores, os principais representantes do povo de Israel nesse momento do julgamento, que aqui vai ser o julgamento das nações, o trono da glória. Os cristãos, o restante dos cristãos, eles vão ajudar, como já falei, mencionei, a acompanhar, a administrar esse processo de julgamento juntamente com o Senhor. Então, 1 Coríntios capítulo 6, vou ler outro versículo aqui, versículo 2, ele diz, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Você sabia, Vinícius, que lá nesse momento o Senhor quer que você seja um juiz? Olha aí, que responsabilidade. O Senhor quer Meu que Deus. nós acompanhemos esse processo de julgamento, né? Tem outro versículo aqui, outro 6:3 diz, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Imagina, nós vamos julgar os próprios anjos que se Aí rebelaram é em contra de difícil. Deus. Entendeu? Então, Meu Deus. para nós poder formar parte desse grupo, irmão, nós precisamos completar nosso processo de salvação, nosso processo de crescimento. Não podemos chegar lá incompletos. Precisamos Sim. ser aperfeiçoados hoje.
Tem outro versículo, Vinícius, que ele está em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Imagina, Vinícius, sentar-se com o Senhor no trono com ele. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Irmão, eu espero, eu peço ao Senhor que Ele nos dê graça para ser vencedores. Sim. E nos sentar juntamente com o Senhor. Meu Deus. A julgar, né? Vamos ver outro versículo aqui. Cara. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 diz: vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Entendeu? Então, Sim. esses versículos mostram aí que os vencedores, eles não vão prestar conta no tribunal de Cristo. Eles já resolveram tudo. O juízo de Deus hoje começa pela casa de Deus. Se hoje nós nos arrependemos, nos limpamos, nos consagramos, toda situação será resolvida hoje. Não teremos nada que resolver naquele dia. Naquele dia vamos acompanhar o Senhor a administrar os processos do tribunal de Cristo, o trono da glória para as nações e o trono branco para os incrédulos. Esse é o chamado que Deus está fazendo hoje para nós sermos vencedores, para nos preparar e acompanhar o Senhor. Ok, Vinícius. Então, agora vou responder aquilo que você perguntou. Classificação. Esse tribunal de Cristo que vai ser classificado então. Bom, o que vai ser classificado aí é quem vai obter disciplina e quem vai receber recompensa ou galardão. Ok? Sim. Então, isso tem a ver muito com o processo de amadurecimento, de crescimento em vida e com a obra que nós fazemos hoje dentro do corpo de Cristo e nesta terra, ok? Então tem uma passagem que tem a ver com o assunto de amadurecer e sobre o assunto de estarmos preparados para esse dia. Ele está em Mateus capítulo 13, vamos lá, versículo 24. Senhor Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 24, Vinícius, fala de um processo de crescimento. E aqui no versículo 24 ele fala de uma parábola, sobre a parábola do joio. Sim. Então ele disse assim: outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui vamos ver, Vinícius, nessa parábola, dois tipos de crentes, né? Vamos ver um crente que ele cresce na vida divina para ser o trigo, e outro tipo de crente no qual os inimigos semeou coisas negativas e não cresceu em vida, mas cresceu na vida natural, na vida da alma, na vida na vida do velho homem. Ele não desenvolveu a salvação, ele desenvolveu uma vida contrária àquela que Deus semeou nele, né? Então, versículo 26 diz: e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Então, aqui o trigo e o joio, Vinícius, quando eles começam a crescer, eles são parecidos. Você não tem como diferenciar, né? Diferenciar, você fala, né? Diferenciar. Diferenciar, né? O joio do trigo. Sim. Não tem como diferenciar esses dois tipos de crente aí. Só que quando ele começa a crescer, aí quando ele começa a crescer e dar os frutos, que ele começa a manifestar as características. Exemplo, no caso do trigo, ele cresce, ele começa a dar fruto, um fruto dourado, né? Que representa aí a vida divina, que é o trigo, e ele se encurva. Né? Ele se encurva. E isso fala da natureza no qual, quando nós crescemos, nos tornamos mais humildes, mais humilhados para o Senhor. Muito bom. Né? Agora, o contrário do joio, não. O joio, ela permanece assim, erguida, né? Se fala, né? Sim. Erguida, firme. E isso fala de que...
reta. Isso fala do orgulho, ou seja, ela não cresceu na vida divina, fala do orgulho. E o fruto é um fruto preto, é um fruto negativo, ok? Entendi. Então, versículo 28, depois ela sigue explicando aqui. Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. Aqui a colheita final. E eu quero mencionar aqui, vamos explicar mais na frente também, essa colheita aqui não serão arrebatados incrédulos, somente crentes. Só que alguns serão imaduros e outros maduros, ok? Sim. Então, deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. No capítulo 13, versículo 37, o Senhor explica essa parábola. Vou seguir aí. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Então, a diferença entre os filhos do reino e os filhos do maligno aí, nós poderíamos pensar assim: não, os filhos do reino são crentes, são filhos de Deus. Então, os filhos do maligno aí são pessoas que não receberam a salvação. Só que eles estão dentro da colheita final, dentro da colheita dos crentes. E aqui não está falando em si de incrédulos, está falando de crentes. Só que uns desenvolveram a salvação e outros não. Vamos responder isso mais na frente aqui. Ele diz: o inimigo que a semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem a seus anjos, que ajuntarão do seu reino, presta atenção, os ajuntarão do seu reino, todos os escândalos, os que servem de tropeço, e os que praticam a iniquidade, e os lançará na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, choro e ranger de dentes aqui, Vinícius, aí vai ser a classificação. O Senhor vai classificar. Uns irão para um processo de disciplina e outros irão para um processo para desfrutar do galardão, ok? Sim. Então, os que são lançados no choro e ranger de dentes somente são os crentes que não amadureceram. Aí vai ser, por dizer assim, Vinícius, o último carboneto. O último processo de amadurecimento se chama choro e ranger de dente. Somente aí vão ser colocados os crentes incompletos, que não foram aperfeiçoados, ok? Sim. E esse versículo de choro e ranger de dente, ele é muitas vezes confundido com o lago de fogo. Sim. Mas aqui não tem a ver nada com o lago de fogo. Vou terminar de ler o versículo 43 aqui, diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, eu vou ler outro versículo aqui, depois vou explicar um pouco sobre o assunto da disciplina. Outro versículo que é parecido a esse está no versículo 47 ao 50. Ele diz: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que aqui a rede representa a pregação do evangelho, que lançada ao mar recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para o cesto e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger
de dente. Essa palavra aí, choro, chorar e ranger os dentes, é uma sensação de arrependimento por não ter aproveitado a oportunidade hoje de amadurecer. Olha isso. Ok? Então, esse choro e ranger de Senhor dente aí Jesus. somente serão lançados Nossa, os crentes, porque isso está dentro da categoria do julgamento dos crentes. Aqui não vão ser julgados nem as nações, nem os incrédulos, somente crentes. E aí será lançado, nesse processo de disciplina, os crentes que não amadureceram. E vou ler outro versículo, Vinícius, ele está em Mateus capítulo 8, versículo 12. Ele diz, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Mas presta atenção como diz, ao passo que os filhos do reino. Entendeu? Então aqui, para nós ter parte no reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Aquele que não nasce Sim. de água e do Espírito não pode entrar nem ver o reino de Deus. Tem outro versículo, Vinícius, que ele está em Mateus capítulo 24, mencionando esse assunto do choro e ranger de dente, que é uma disciplina para os que não foram aperfeiçoados. Mas, se aquele servo, sendo mau, disse consigo mesmo, meu senhor demorasse e passar a espancar a seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo, olha, está falando que ele é senhor desses servos, mas que são infiéis. Virá o senhor daqueles servos em dia em que não o esperam e a hora que não sabem, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ok? Sim. Então, vou ler nosso último versículo aqui, Vinícius, para deixar um versículo suficiente base para falar disso, né? Capítulo 5, versículo 25, ele diz, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, ou seja, nesse processo no qual nós estamos caminhando com o Senhor. Vamos resolver todos os problemas agora. Problemas de conflito, irmãos contra irmãos, famílias, esposos, tem que ser resolvido hoje. Muito Para bom. que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido na prisão. Essa prisão aí é choro e ranger de dentes. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, se nós não resolvemos alguma coisa hoje, nós seremos lançados nessa prisão que será o castigo e a disciplina para aqueles que não sejam aperfeiçoados hoje. Então, o último versículo relacionado com isso, Vinícius, está em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 47. Ele diz, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos azotes. Não sei se consegue ver, Vinícius, que no reino, na disciplina, vai ter níveis de disciplina. Né? Então, será aquele que conhece a vontade do Senhor, mas não se preparou, ele será açoitado muito. E 48 diz, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos azotes. Ainda o Senhor vai ser justo, né? Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirá. Então, aqui vemos um nível de disciplina que vai ter segundo a demanda que nós tenhamos hoje, Vinícius. Então, último versículo de hoje, que tem a ver também com a recompensa e a disciplina. Ele está em 1 Coríntios capítulo 3.
1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, ele diz: manifesta se tornará a obra de cada um. Esse está falando do dia do Senhor. Aí se vai manifestar as nossas obras. Pois o dia o demandará. Esse dia aí é o dia do tribunal de Cristo. Ele vai demandar e vai ver, vai testar as obras que nós fizemos. Porque está sendo revelada pelo fogo. Ou seja, o que Deus vai usar para testar as nossas obras e nossa vida espiritual, para ver se é real, é com fogo, Vinícius. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Esse fogo aí é o fogo da santidade de Deus. Ou seja, o que Deus vai usar para nos provar é a própria vida e a própria santidade de Deus. Deus vai comparar. Isso tem o meu elemento, é aprovado, pode entrar no reino. Isso aqui não tem meu elemento, tem outros elementos aí contrários, não pode ser inserido. Tem que ficar fora. Entendeu? Então, nesse momento, Senhor Deus vai julgar nossas obras e vai nos julgar a nós mesmos. Versículo 14 diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Ou seja, o fogo da santidade de Deus, ao provar nossa obra, se nossa obra permaneceu, se nossa obra tem os mesmos elementos da santidade de Deus, nós vamos ser inseridos e colocados para dentro da glória. Se nós temos elementos contrários, nós vamos ser rejeitados. Né? Não porque Deus nos quer rejeitar, é porque nós não estamos unidos na mesma natureza de um Deus que é santo, que não se pode misturar com nada pecaminoso Sim. E nada negativo. Por isso é que o momento, Vinícius, para nós amadurecer e resolver todo o assunto é hoje. É hoje. Senhor Jesus. Então, depois sigue, aí sigue. 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Essa palavra aí, dano, no grego, aí foi traduzida como dano, mas uma palavra no grego quer dizer semiou, que quer dizer perda. Ou seja, ele sofrerá perda. Mas esse mesmo será salvo, depois ratifica, não, ele não vai se perder, ele mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Ou seja, ele será salvo, mas como ele não conseguiu resolver seu problema hoje, nem na grande tribulação, e não conseguiu amadurecer e terminar o processo de amadurecimento hoje, ele vai ter que completar esse processo no milênio. Né? É um processo de disciplina que a Bíblia denomina as trevas de fora, né? Que será um lugar onde irão os infiéis, aqueles que não completaram o processo de amadurecimento. Então, o chamado que Deus está nos fazendo hoje, Vinícius, queridos ouvintes, é nós consagrarmos, tomar a nossa salvação a sério, para nós desenvolvermos a nossa salvação e amadurecer. Hoje. Tem que ser hoje. Senhor não pode ser para depois, não, eu vou fazer algumas coisas, depois eu vou me consagrar, depois eu vou resolver alguns assuntos, não. O chamado é hoje porque não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor vai vir como ladrão da noite. Na principal vinda. É na vinda oculta. Que é a que nós precisamos estar prontos. Exatamente. Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, meu Deus. Bastante coisa. Jorge, nós estamos falando há alguns episódios, né, sobre os vencedores, né, e nós entramos no assunto das primícias, mas assim, eu ainda tenho na minha cabeça a questão do filho varão, porque eu ainda estou em dúvida com relação a isso, porque a gente está falando dos vencedores e a gente ainda não falou do filho varão. A gente falou do aspecto das primícias e tudo mais, mas e o filho varão? Como é que é isso aí? Filho varão. Bom, primeiramente quero pedir desculpa, né? Porque eu não tinha como passar esse encargo de hoje, sendo assim leve com alguns versículos. Eu queria deixar toda a base possível para você ouvir com calma. Se você achou pesado, ouça os primeiros 15 minutos, depois os outros 15, aí vai com calma, né? Mas pelo menos eu já soltei o meu encargo aí. Todos esses versículos aí. Mas é bom ter os versículos, né? Ok. Então, fica a referência. Agora, com relação a isso, Vinícius,
quem são as primícias e quem são os vencedores? São a mesma O pessoa. filho varão. Perdão, as primícias e o filho varão. Isso. É a mesma pessoa. As primícias são os mesmos filhos varão. Só que as primícias são para o desfrute do Pai. Eles serão arrebatados como os primeiros frutos para ser desfrutado pelo Pai nesse período dos 3 anos e meio da grande tribulação. Ok? Ok. Essas mesmas primícias são o filho varão. Só que o filho varão é o aspecto de ser um exército, que é para guerrear. Aqui não é para o desfrute do Pai, aqui é para acompanhar a Cristo e jogar fora Satanás dos ar. Isso vai acontecer em Apocalipse 12. Uau. Quando o filho varão, as primícias sejam arrebatados, ou o filho varão seja arrebatado, eles serão arrebatados também como um exército, que estará pronto para executar o plano do Senhor. Então, desse tema aí, do filho varão, nós vamos desenvolver no próximo capítulo. Pronto, muito bom. Então, no próximo episódio, nós vamos desenvolver o aspecto desse mesmo grupo, mas o aspecto do filho varão. Sim, como exército. Como um exército. Uau, muito bom mesmo. E Jesus é o Senhor. Estamos finalizando esse episódio aqui, o 7º episódio dos acontecimentos antes do fim. Então, calma, porque ainda estamos nos acontecimentos antes do fim ainda. A gente citou algumas coisas, né, de grande tribulação e tudo mais, mas ao aspecto do grupo das primícias e agora do filho varão. Mas ainda não é o fim. Esse não é o fim, ainda estamos nos acontecimentos antes do fim, então não confunda. Irmãos, Jesus é o Senhor, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Comenta aí embaixo o que você ganhou, o que Deus falou contigo. Deixa o like se você ainda não deixou, se inscreva no canal, compartilhe para mais pessoas ouvirem também esse podcast. Obrigado, Jorge. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Jesus é o Senhor. Glória a Deus.